Sim, você tá vendo dois vídeos onde eu tô com a mesma roupa, com os mesmos acessórios e mesmo bate local, porque eu gravei tudo no mesmo dia, porque a minha cabeça tava fervilhando e eu precisava fazer. Então não fica bravo, eu juro, não é reaproveitamento de conteúdo. Um foi falar sobre um tema, esse é pra falar sobre outro tema. Nesse aqui, eu queria falar um movimento que eu tenho percebido do mercado e que talvez você aí do outro lado tenha começado a perceber também, e modéstia à parte me deu um, um pontinho de esperança. Então, um café aqui, tá bem quentinho. E aqui tá frio. Enfim, olha eu devagando. O movimento que eu tenho percebido no mercado, eu acho ele inusitado em vários aspectos, porque a gente tá vendo os grandes players, talvez. Isso eu falando dentro do meu mercado, né? Mercado do marketing digital, mercado do que eu convivo. A gente vê players bem grandes ultimamente falando e utilizando muito a respeito da autenticidade. E de um jeito que é o correto, vamos dizer assim. Porque se você já viu outros vídeos meus por aqui, você já viu a minha opinião a respeito do quanto essa palavra ela tá gasta, ela tá batida, porque muito se fala sobre autenticidade e pouco se coloca em prática no sentido de que a pessoa em si que está falando ela pode ser extremamente autêntica e ela ter todos os trejeitos e visões e pensamentos dela, mas ela não consegue replicar isso de uma forma onde ela consiga extrair da pessoa que compra o curso, que compra o material dela, sem padronizar. Ou seja, quanto mais as mentoras falavam sobre a autenticidade, mais elas criavam cópias delas mesmas. E isso a gente conseguiu ver de muito perto dentro do mercado, no sentido de que várias delas se encontravam como: ah, eu sou aluna de fulana. Ah, eu percebi. Por quê? Porque tem a mesma estética, mesmo posicionamento do que a fulana. E a gente percebe que as pessoas agora elas têm falado muito mais a respeito da autenticidade no sentido de extrair o melhor das pessoas. E muita gente tem crescido os seus perfis, a sua forma de se comunicar através disso e sendo exemplos disso. E engraçado que o exemplo que tomou conta do mercado nos últimos dias, hoje é dia 20 de junho, foi uma IA, onde criaram a Marisa Maio, acho que é isso, eu não acompanhei tanto assim, onde ela é uma apresentadora de programa de, de auditório, né? E ela faz perguntas inusitadas, comentários aleatórios e tem uma produção totalmente correlacionada ao estereótipo, principalmente ali dos anos 90, né? De programas de auditório, onde ela fala o que boa parte de nós gostaríamos de falar e às vezes não falamos por conta de uma coesão social, né? E tem se falado exatamente disso, né? Da questão de que a humanidade dela, mesmo ela sendo uma IA, está muito relacionada a isso, a forma com que ela se expressa, a forma com que ela se comunica, a forma com que os roteiros do rapaz que criou o nome dela, fugiu o nome dele, o rapaz que criou e roteirizou ela, trouxeram toda essa essência e trouxeram essa verdade. E ela tem sido usada muito de case com relação a isso. E com isso eu percebi o mercado falando muito mais disso, o mercado trazendo muito mais à tona isso, e esses modelos começando a serem modificados, esses roteiros começando a ser modificados, essas cópias começando a ser modificadas para deixar de ser tão engessado, deixar de ser tão. Deixando de ser um personagem, que é
que é engraçado pra mim, pelo menos no contraponto, porque a Marisa Mayo é um personagem, né? Totalmente fictícia, não existe. E tem sido um exemplo para muitos dessas pessoas no mercado como algo autêntico e algo autoral, justamente por quem a criou. E é interessante ver esse movimento do mercado que começou a valorizar esses outros posicionamentos que fogem das figuras arquetípicas extremamente rígidas, que fogem dos roteiros ensaiados, das coisas planejadas, das coisas teatralmente escritas, né? Trazem algo um pouco mais estilo conversa, estilo o que a gente faz aqui no canal, de sentar, ligar a câmera e trazer as suas ideias e conversar em relação a isso e ter essa pegada um pouco mais né? Algo um pouco mais confortável nesse sentido de que não parecer tão rígido, eu tenho que cuidar com o que eu falo, com a forma com que eu gesticulo. Se dependesse disso, eu tava lascado. Mas enfim, isso me traz, de certa forma, um respiro, né? De que o que aconteceu comigo e o que eu já narrei aqui em outros vídeos possa não exatamente acontecer com outras pessoas, que as pessoas de fato consigam perceber isso e buscar cada vez mais treinar, ensinar, passar suas técnicas, passar as suas estratégias, sem necessariamente matar e tirar o que de fato é singular das pessoas. Porque eu acredito muito que a gente precisa, sim, melhorar todos os dias. A gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa, sim, cuidar da nossa imagem, sim, cuidar da forma com que a gente fala, a maneira com que a gente pronuncia as palavras, os textos que a gente escreve, e tudo isso está sempre, de certa forma, aprimorado. Né? Mas tudo isso dentro de uma caixa, tudo isso dentro de um modelo, tudo isso dentro de um lugar onde eu não posso fazer as coisas que eu tenho vontade, porque eu vou deixar de ser isso ou aquilo, ou vou deixar de ser percebido por isso ou aquilo. É uma coisa que sempre me incomodou, principalmente depois que eu consegui perceber isso. E parece que o mercado, as pessoas que consomem, as pessoas que compram, começaram a perceber isso também. Começaram a visualizar e buscar conteúdos que fossem de fato mais autorais, visões que sejam mais autorais, para que se mantenha, obviamente, a estratégia, a nuance de crescimento, o que você utiliza para isso, a técnica, mas que você mantenha a essência, você mantenha quem de fato você é, a sua singularidade, a sua verdade, as suas crenças, os seus valores. Por isso que eu acho tão na contramão quando eu vejo conteúdos. Ultimamente eu tenho consumido muito mais conteúdo aqui, né? Mas já apareceu para mim alguns vídeos de algumas pessoas literalmente falando isso, né? Que é um erro você se posicionar através da sua essência, porque você está em constante evolução e você está mudando sempre. E eu concordo, acredito que de fato você está sempre mudando. Mas a sua essência, a sua base, aquilo que a gente sempre fala das suas raízes, aquilo que torna você você, ele não muda. Ele pode mudar o rosto, mudar a, o corte de cabelo, mudar a maquiagem, se adequar ao que está na tendência, né? Vamos dizer assim, como analogia, né? Se a gente for pensar em moda e em coisas desse tipo e que a gente vai crescendo e evoluindo, mas tem traços seus que eles são unicamente seus, crenças que são unicamente suas, porque por mais que, por exemplo, a honestidade seja uma virtude que eu valorizo muito, eu tenho experiências e tenho vivências que me fazem valorizar extremamente essa virtude, que vieram de experiências, que vieram de aprendizados, que vieram de livros, que vieram de outras formas que
tornaram essa raiz muito profunda dentro de mim. E eu não sei se essa analogia, às vezes, ela faz tanto sentido para vocês quanto ela faz para mim. Se não fizer, vocês, por favor, me contem aqui nos comentários. Mas eu vejo cada vez mais isso, né? Que não é a questão, de novo, da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pelo contrário, nós temos muitos desvios de conduta, sejam elas morais, sejam elas profissionais, espirituais, pessoais, que a gente vai adequando conforme nós vamos crescendo e aprendendo e entendendo sobre algum tema. E que bom que essas coisas acontecem. Por exemplo, as pessoas dão risada quando eu falo isso, mas eu sou alguém extremamente introvertida. Eu vou me dar super bem numa roda, num, numa roda de negócio, numa apresentação de networking. Eu não tenho. Talvez a minha introversão ela não seja necessariamente a vergonha, mas eu não sou aquela pessoa sanguínea, expansiva, que quando entra num restaurante, entra no salão, entra em um lugar, ela chama atenção, as pessoas conhecem, ela sai beijando e abraçando todo mundo. Não. Eu sou assim com as pessoas que eu conheço. E se as pessoas que eu conheço me apresentam novas pessoas, eu sou assim com essas novas pessoas. Eu sento, converso, sou extremamente expansiva, sou extremamente conversadeira, não é esta palavra, mas extremamente comunicativa. É difícil o assunto que eu não consiga interagir, que eu não consiga comentar, a não ser que de fato não faça sentido para mim, tipo, eu chegar numa roda onde as pessoas estão falando mal dos seus maridos e provavelmente eu vou ficar quieta, porque por mais que eu e meu marido a gente discuta e discorde algumas coisas, eu jamais sentaria numa roda para falar mal dele. Então tem situações e situações, mas eu sou uma pessoa que se eu chego num ambiente onde eu não conheço ninguém, eu é engraçado e eu sei disso, eu sinto isso. Eu sinto a minha perna tremer mesmo ela parada. Eu sinto essa região da coxa aqui, assim, ela fica tremendo, sabe? E eu sinto automaticamente as minhas bochechas ficarem vermelhas. E obviamente eu lido com a situação, eu lido bem com a situação, mas é algo meu. Se entre sair para um restaurante e pedir comida em casa, eu prefiro pedir comida em casa. Eu tenho essa questão de ficar no meu cantinho. Eu tenho um pezinho lá no. Como é que é o nome? No melancólico, né? Cada vez que alguém vai fazer alguma coisa para traçar o meu temperamento, ele sempre dá muito colérico e um pouquinho de melancólico. E eu realmente gosto de estar no meu cantinho, na minha caverninha, tá no meu ambiente. Mas eu entendo que não é aqui que eu vou criar oportunidades para mim. Eu preciso me expor, eu preciso estar criando vídeo, eu preciso estar criando conteúdo no Instagram, eu preciso estar fazendo as coisas que de fato eu preciso fazer, mesmo amando estar entre os meus livros, amando estar quietinha, amando estar offline, né? O estilo lo-fi para mim faz total sentido, é uma coisa que eu gostaria muito de viver, mas eu entendo que para o meu negócio, para a comunicação e para o que eu acredito que seja o meu propósito, infelizmente ele não pode acontecer. Eu preciso estar exposta, seja entre pessoas, seja aqui no online. Assim. Isso tudo para dizer que esse é o meu traço de personalidade. Isso é algo que é meu. Se eu pudesse optar por ficar 100% nele e fazendo só o que me convém, só dentro da minha zona de conforto, eu ficaria aqui, quietinha, com o meu cafezinho, meu note, meus livros, o dia inteiro. Mas eu entendo que é algo que eu preciso não só para o meu negócio, mas para cumprir o propósito que eu acredito, né? Já falei aqui algumas vezes a respeito da... Achei que eu ia destruir minhas coisas aqui. Eu já falei a respeito da oração de São José, onde ela fala, né, que a gente vai... Se ninguém desmarcou aqui, não, minha filha desmarcou, que ela quer levar essas partituras. Eu não sou entendida de música, mas ela quer levar as partituras para tocar na aula de piano dela e ela desmarcou minha oração de São José aqui, a oração de devoção a São José.
onde ele fala aqui no final, né? Que eu vou prestar contas do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das vaidades estéreis em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. E isso é algo que, por mais que a minha vontade seja ficar quietinha no meu cantinho, eu entendo que eu preciso colocar os meus dons, meus talentos a serviço e dividir o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, porque não por vaidade, não por, né, engrandecimento, mas para poder contribuir, para poder ajudar, para poder dividir. Esta volta toda para dizer que eu acredito extremamente nesse posicionamento de essência e essa volta que o mercado está fazendo, valorizando as pessoas que elas têm as suas particularidades, têm a sua forma de se comunicar, têm a sua essência, têm a sua verdade, têm e que não se encaixam nos modelos ou nos moldes do mercado. Se a gente for ver as pessoas que de fato se destacam dentro do meu mercado, do seu mercado, são de fato pessoas que não se encaixam nesse modelinho, nessa caixinha, nesse quadradinho que a gente tanto fala, né? E as pessoas que querem, acreditam que a melhor forma de se posicionarem e de crescerem e de ganharem mercado seja de certa forma copiando, embora elas não gostem de usar essa palavra, a gente sempre usa modelando, mas elas copiam ipsis literis o que essas pessoas fazem, visando ter o mesmo benefício e a mesma visibilidade que essas pessoas têm. E em contrapartida, eu acredito que o fato de você trazer a sua verdade, a sua forma de se comunicar, a sua visão de mundo, o seu conhecimento, a parte técnica que você tem, a parte pessoal que você tem, as coisas que de fato você acredita, você consegue agregar muito mais, porque as pessoas não não só porque as pessoas te enxergam com a autenticidade e a verdade que você tem e a forma com que de fato elas deveriam te ver, né? Porque você é assim, mas porque é muito mais fácil eu me conectar com esta pessoa. Porque os grandes players, se a gente for ver do meu cenário, do seu cenário, são pessoas. Ah, esqueci que eu tava no microfone. São pessoas que tiveram os seus perrengues, tiveram as suas dificuldades para estar onde estão e chegaram até esses grandes números, chegaram até esse posicionamento, de certa forma, sem esconder essas histórias, sem esconder quem de fato são. E às vezes a gente que está começando agora daqui no digital, a gente acredita que a gente precisa esconder, que a gente precisa ser o que eles são hoje. Então eu percebo que o mercado tem começado a reconhecer muito mais essa autenticidade. E o meu medo tá em relação a isso, no sentido de que as pessoas busquem criar personagens autênticos. Ai, que difícil, né? Mas é isso. Onde as pessoas, de novo, escondem quem elas são de verdade, o que elas gostam de verdade, para tentar se encaixar no que parece ser uma tendência, ao invés de focar em si. Eu sei que aqui no YouTube, pelo menos, eu não sinto tanto essa marcação, essa necessidade e comparação, se a pessoa tá aqui, eu preciso estar aqui, se a pessoa tá aqui, eu preciso estar aqui. No Instagram eu sinto mais que a plataforma propicia essa rivalidade, mesmo que não seja a intenção dela, mas é natural do ser humano, de novo, né? Vou falar de novo desse livro, mas é porque ele é muito bom. Onde ele fala muito do desejo mimético, onde a pessoa fala que, onde ele fala muito que é fácil você se inspirar em pessoas que estão longe de você, no sentido de que ele. Putz, eu esqueci o nome que ele coloca aqui. Celebristão. Volta. Então, quando a pessoa ela tá longe de você nesse mundo do celebristão, né? Celebridades, coisas que tá inalcançável para você de alguma forma, é muito mais fácil você se inspirar nela, no sentido de você aprender, no sentido de você
buscar leituras que aquela pessoa faz, você buscar de fato ela como a modelagem deveria ser e não como a cópia. E quando você está no calouristão, que são as pessoas que elas estão muito próximas a você, as pessoas que estão perto literalmente de você, é muito mais tendencioso você rivalizar com ela. Porque você começa a desejar aquilo, depois você começa a cobiçar o desejo daquilo, até que você começa a criar um ranço, sabe? Um asco daquela pessoa e que você começa a competir com ela, independente se ela sabe ou não dessa competição. E ele coloca que com o advento das redes sociais, todas as pessoas fazem parte do celebristão, porque eu consigo acompanhar e presenciar a rotina de todas as pessoas. Então, por mais que, exceto de grandes celebridades que de fato não se expõem tanto, né? Não trazem muito conteúdo para dentro da rede social. Mas para aquelas pessoas que elas falam e fazem muito a respeito daquilo, você começa a tender a rivalizar com elas. E o Instagram eu vejo muito mais isso. Talvez pelos stories, talvez pela velocidade de consumo, né? Não é nem de informação, não é nem de conhecimento, porque é tão raso e tão rápido que você não consegue absorver tanta coisa. Mas é porque é uma velocidade de informação tão grande que as pessoas te rebaixassem, sabe? Quando você consegue comprar uma caneca, você vê outra caneca sendo lançada e parece que você nunca alcança aquilo. Tem um videozinho que rola na internet que tem uma mulher que ela tá andando na rua, dela enxerga outra mulher que colocou um botox na boca e ela vai lá e coloca, dela enxerga uma mulher que tá com a cintura fina, ela vai lá e afina a cintura. Aí ela anda mais um pouco, ela enxerga uma mulher que tá com a bunda grande, ela vai lá e coloca, sabe? É mais ou menos essa sensação que eu tenho que acontece isso no Instagram. E eu acredito que seja muito isso, com relação aos stories, com relação à rotina, com relação a isso, você fica meio que competindo com as pessoas que estão lá. Algo que eu não vejo tanto no YouTube, mas eu também não consumo vídeo curto no YouTube, eu normalmente consumo os vídeos longos. Eu percebo que, com relação a essa questão do movimento da autenticidade, o meu receio seja isso, que as pessoas comecem a rivalizar no sentido de quem é mais autêntico, quem é mais verdadeiro, e a gente chega ao ponto de ter Marisas Maiô de verdade, sabe? Que estejam falando por aí absurdos para tentar parecer alguma coisa do tipo assim, ah, sou muito descolado, eu sou muito, sabe? Que a gente caminhe para o extremo com relação a isso. E o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que vocês entendam que a comunicação, quanto mais baseada na sua verdade e em quem você é na sua completude, mais simples será de criar conteúdo, de se posicionar, de trazer a sua marca pessoal, salientando e pensando dentro da sua essência, comunicações que devem ser melhor exploradas com relação a isso. É isso que a gente faz no processo de branding de essência, tanto que no início a gente coloca praticamente o fundador da empresa ou a pessoa que quer desenvolver a sua marca pessoal praticamente num divã. E a gente vai trabalhando e extraindo essa essência dela para que a gente consiga pensar coisas que são importantes para ela e que são relevantes para refletir dentro do posicionamento e da marca dela, da marca da empresa, da marca pessoal dela. Então eu sempre falo que é praticamente colocar a marca no divã, né? A gente coloca ali a marca deitadinha no divã e vai fazendo uma série de perguntas ao longo do processo, uma série de entrevistas, não de fato uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, mas em conversas onde a gente vai conseguindo extrair isso e vendo o direcionamento de negócio, vendo os produtos e aquilo que vai refletir no final através do marketing, através da comunicação. E isso só é possível porque os olhos da marca ou da pessoa que eu estou ali conversando, o fundador da marca ou quem vai desempenhar a marca pessoal, não estão voltados no que o fulano está fazendo, no que o líder do mercado está fazendo, não estão focando nesse momento
num benchmark, eles estão focando em si, olhando para dentro de si. E uma coisa é você olhar e analisar os movimentos do mercado, outra coisa é você estar imerso dentro desse movimento de mercado ao ponto de você não conseguir se enxergar. E quando a gente não consegue se enxergar, não consegue trazer, reter o conhecimento para nós e aplicar isso, jogar isso de volta para o mercado, a gente cresce no número de comparação e a gente cresce no número de frustração, porque você dificilmente vai conseguir se aproximar dos grandes players olhando para os grandes players. Você olhando para dentro de si, o que importa nesse momento para você, buscando conhecimento, buscando se aprimorar como empresa, se aprimorar como marca e você gerir isso de uma forma que você consiga trazer essa comunicação cada vez mais eficiente para dentro das suas redes, para seus pontos de contato com as pessoas que são seus clientes, trazem retornos muito mais interessantes do que se eu ficar olhando o mercado, olhando o grande player e tentar replicar o que ele faz. Porque quando você olha para dentro de si, você tem uma bagagem e uma vivência. Ai, Janine, eu não tenho experiência nenhuma. Você tem a sua própria experiência. Ah, mas eu ainda sou estudante. Pois é, mas até aí, até você chegar na cadeira da faculdade, você tem a sua própria vivência. Você tem as coisas que você aprendeu estando aí. E sim, você pode agregar e deve agregar tudo isso à sua comunicação e à sua forma de você se comunicar. E você trazendo cada vez mais a sua verdade e a sua singularidade para dentro da sua comunicação. E não usar isso como uma tendência de você trazer essa verdade mascarada de novo como um personagem, entende? Você trazer o mais você possível para dentro da sua comunicação é justamente isso. É quando você busca se assemelhar a quem você é no offline, conversando com as pessoas, dando tempo para as pessoas te conhecerem, dando tempo para as pessoas perceberem os seus sorrisos, o seu tique, o que você gosta ou não de fazer, se você é uma pessoa expansiva, se é uma pessoa introvertida, se você gesticula demais, se você fala rápido demais, para as pessoas ir conhecendo as suas nuances através da sua comunicação e ir percebendo você quem você é, e a gente percebe isso ao longo do tempo, ao longo do convívio das pessoas. Quando você traz isso para dentro da sua comunicação, as pessoas conseguem perceber isso. Dentro do Instagram e redes que são curtas, Instagram, TikTok, eu acho que isso leva muito mais tempo e isso é muito mais raso do que por aqui. E eu digo por experiência própria, porque as pessoas que começaram a me seguir no meu Instagram, porque viram vídeos meus no YouTube, elas têm uma tendência a, de fato, acompanhar o que eu faço lá, independente se eu produzo muito ou pouco dentro dessa rede, porque talvez de fato elas já me conheçam muito mais do que antigos seguidores meus do Instagram, que só me conhecem através de vídeos curtos, porque falar o tempo que eu falo por aqui, eu não consigo fazer isso lá. As pessoas cansam lá. E aqui não. Aqui muitos de vocês falam: nossa, eu estou maratonando os seus vídeos. Então, com certeza, essas pessoas me conhecem muito mais do que as pessoas que estão no meu Instagram. E aqui eu consigo trazer muito mais facetas minhas do que de fato eu conseguiria fazer lá. Enfim, amarrando tudo isso, é justamente para que você cada vez mais, independente do movimento do mercado, a única coisa que eu gosto desse movimento de mercado é a valorização das pessoas que de fato são de verdade e estão trazendo uma comunicação com a sua própria singularidade e a sua forma de se comunicar. O restante é só falar assim: que bom que isso está acontecendo e isso é uma oportunidade para você ser o mais você possível. Não adianta ficar olhando para esse movimento, vendo o que as pessoas estão fazendo, perdão, e tentar replicar isso novamente, porque você vai criar
um personagem que tá tentando ser autêntico. E isso não é autenticidade, isso não é a sua verdade, isso não é quem você é. De novo, não estou falando sobre você se melhorar. A melhoria, ela tem que ser buscada constantemente. Eu não sou uma pessoa que pratica muito exercício ou que ama fazer exercício, mas eu entendo que eu preciso fazer. Eu não sou, de novo, a pessoa que chega num evento e toma conta daquele evento. Não, eu sou a pessoa que vai indo pelos cantinhos. Essa sou eu. Mas eu estou tentando melhorar isso. Sem esquecer quem eu sou, sem esquecer de fato o que eu acredito, sem esquecer qual é o meu propósito. Mas justamente valorizando e buscando a minha verdade, a minha singularidade, foi que eu consegui conversar e tocar a alma de tantas pessoas ao longo desses 3 meses, vai fazer 3 meses. E é engraçado porque é um tempo tão curto para o impacto que, que eu vejo das pessoas comentando e me trazendo de retorno, e é uma coisa que chega a me assustar, no sentido de que eu não esperava, obviamente eu não esperava isso, mas é porque cada vez mais as pessoas estão carentes disso. Estão carentes de pessoas de verdade que falem a verdade, a sua verdade. Mesmo que você aí que está do outro lado me assistindo fale, eu não acredito com nada, não acredito em nada do que você está falando, eu não concordo com nada que você está falando. Mas é provável que você sinta que eu estou sendo sincera em cada vírgula do que eu estou dizendo, entende? E é disso é isso que as pessoas querem. As pessoas estão cansadas dos personagens, as pessoas estão cansadas dos arquétipos mal aplicados, as pessoas estão cansadas dessa coisa que tá mascarada, dessa coisa que tá tudo igual, dessa coisa que. Entende? Eu não tô falando aqui sobre vícios, sobre coisas ruins. Obviamente, a gente sempre tem que buscar as virtudes, buscar melhorar, buscar se aprimorar. De novo, acredito no poder da imagem, acredito em você melhorar a sua oratória, você melhorar a sua comunicação, você melhorar a forma com que você se posiciona, a forma com que você traz a sua mensagem, que você traz a sua verdade e fazer com que isso esteja sempre em constante melhora. Mas que isso não faça você se tornar um personagem. E isso faça sim você se tornar uma pessoa melhor. Então, de novo, eu fico feliz com todo esse movimento no mercado. E eu falo para você, seja o mais você possível, da forma com que você conseguir. Traga a sua mensagem, traga a sua verdade, traga o que você acredita. Aproveite essa tendência do mercado, não para você ser mais um personagem, mas para você poder ser o mais você possível e trazer as coisas que você acredita e que você achou que você jamais poderia dizer, porque as pessoas do seu mercado jamais diriam. Então, traga isso. Essa é a hora de você fazer isso e aproveitar esse esse boom que está acontecendo, mas sem criar um personagem, sem você se travestir de outra coisa porque está dando resultados para outra pessoa, sem se comparar com outra pessoa. Se compare consigo mesmo, aumente a sua própria régua. Eu sei que isso é clichê e todo mundo fala, mas é verdade. Quando você começa a olhar para dentro de si e buscar ser o melhor que você conseguir, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor empresária, uma melhor filha, uma melhor profissional, enfim, se aprimorando em aprimorar você mesma, eu acredito de verdade que vai ter um espaço muito grande para você que achou que você jamais teria esse espaço, porque as pessoas estão buscando e estão querendo isso. E eu fico feliz de verdade, porque eu acredito que não tem nada melhor que você ser você mesmo, você buscar a sua essência e trazer isso como um reflexo da sua marca e de quem você é e trabalhar. E se você tá com dificuldade em trazer toda a sua essência, em trazer tudo isso para dentro da tua comunicação, tenho certeza que o branding de essência pode te ajudar. Você pode
entrar em contato comigo no Instagram, a gente pode conversar, onde você pode passar toda a sua necessidade do seu negócio, as suas dúvidas e a gente vê como a gente pode te ajudar, que eu tenho certeza que esse é o momento das pessoas trazerem toda a sua verdade, toda a sua singularidade, trazer isso para dentro do mercado vai fazer uma diferença muito grande no seu posicionamento, na sua marca e a gente consegue te ajudar. Acho que era isso. Então, até. Eu ainda não sei bem como encerrar os vídeos, mas é isso.